Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você uma palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus falará com você. Hoje eu quero falar dentro do tema oração, o maior desafio da igreja. Tenho certeza que Deus há de lhe credenciar para uma vida de intimidade com Ele. Fique conosco, Ele vai falar com você. Vamos ler Salmos 55, eu quero ler os versos 16 e 17. Diz assim: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Verso 17. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu quero nessa oportunidade falar do maior desafio da igreja. O tema da nossa mensagem é oração, o maior desafio da igreja. Veja, a vida cristã, ela se baseia na convicção de que temos um Pai celestial que tem capacidade de providenciar para seus filhos aquilo que eles precisam. Um Pai que é cheio de misericórdia, que ouve, que responde às petições de seus filhos, de maneira que no tempo que ele julgue melhor, está sempre disposto a socorrer seus filhos. Então é baseado nisto que eu quero afirmar que a oração, e aí a gente precisa saber que a oração é o maior fenômeno da vida religiosa. Porque não há relacionamento com Deus se não tiver oração. O que é oração? É a plataforma pela qual eu me relaciono com o meu Pai. Isso usando naturalmente o nome de Jesus. Jesus disse assim: todas as vezes que forem falar com meu Pai, usem meu nome. Não é? Usem meu nome. Então eu me dirijo ao Pai em nome de Jesus. Então, essa plataforma chamada oração me dá possibilidade de relacionamento. Então, por que eu coloco dentro dessa visão que a oração é o maior desafio? Eu coloco porque esta geração não aprendeu a orar. E hoje a oração, que não era o maior desafio, porque ela fazia, a igreja fazia orações, hoje tem como grande desafio a oração. E baseado no fato de que não são todas as pessoas que aprenderam a orar. A maioria, eu não posso dizer a maioria, acho que não cabe a palavra maioria, mas muita gente sequer consegue manter regularidade no tema oração. É só você fazer uma avaliação de você mesmo, sem te poupar. Seja honesto, seja correto com você. Quanto tempo você tira por dia para orar? Você já orou hoje?
Eu não estou dizendo aquela oraçãozinha que você dobra o seu joelho e fala, papai, estou aqui, Deus te abençoe, obrigado, me dá um dia de vitória, eu te agradeço e ponto, levanta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você dobrar seus joelhos, conversar com Deus, parar para ouvi-lo, porque a oração não é um monólogo. A oração, ela tem que ser um diálogo. Compreende? Eu falo, Deus fala. Talvez você diga, mas eu não tenho essa experiência de ouvir Deus. Eu tenho. Deus não fala no ouvido. Raramente. Em algumas exceções, Deus fala no ouvido. Deus fala no coração. Porque nós somos templo de Deus. Através do Espírito Santo, nós somos morada dele. Então, Deus, através do Espírito Santo, fala no nosso íntimo, no nosso interior. E você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando isso acontece, não é? A gente consegue nos estreitar em relacionamento com Deus. Nós nos tornamos íntimos dele e ele começa a revelar verdades que ele só faz para pessoas que têm regularidade em oração. Então, nossos filhos modernos entendem de muitas coisas, coisas estas que nossos pais não entendiam. Se você olhar a velha geração, a que já passou, a que está passando, eles não entendiam de muita coisa que os nossos filhos, e que às vezes também nós não conseguimos entender. Só tem um problema. Esta geração não entende do principal. Não entende que a oração, ela é intimidade com Deus. Sabe, meus irmãos, eu aprendi a confiar no Deus que eu sirvo. E tem sido através da oração que eu tenho conseguido vencer todas as minhas dificuldades. Agora mesmo, enquanto nós estamos vivendo essa pandemia, imagine você responsável por inúmeras igrejas. Nós pastoreamos hoje o Campo de Franca. Nós temos 60 igrejas na nossa responsabilidade. É bem verdade que cada uma dessas congregações tem lá um pastor que cuida, mas a responsabilidade maior é minha. Se ela vai bem, se ela não vai, passa por mim. Então veja, é uma série de coisas que a gente tem. Tem pessoas que não têm ideia do que é uma igreja. A igreja não é uma empresa, mas ela tem uma folha de pagamento. Ela tem funcionários, ela tem pastores que vivem da obra, ela tem pessoas que já trabalharam, que hoje estão jubilados, na linguagem popular, estão aposentados e que dependem da igreja. Ela tem trabalhos sociais, ela tem orfanatos, ela tem casa de recuperação, ela tem trabalho social. São famílias e muitas famílias que dependem da igreja. Além disso, toda uma estrutura, não é, que demanda recursos. E aí você se vê como nós estamos vivendo. Já para quase 4 meses sem ter culto. Presenciais. Se a pessoa não tiver intimidade com Deus, se a pessoa não tiver relacionamento com Deus, ele não consegue. Ele perde a cabeça, ele entra em desespero. Mas eu confesso aos irmãos, e quero testemunhar aqui, outro dia eu estava muito aborrecido com todo esse processo. Mas em uma manhã, em uma madrugada, melhor me expressando, perdi o sono e por volta das 3 horas da manhã estava orando. E que coisa boa, falando com o Pai. Confesso que estava reclamando a Ele de algumas coisas, de algumas dificuldades que eu estava enfrentando enquanto pastor de um grande campo. E Deus falou comigo de uma forma muito linda, especial. Ele me disse, eu não tenho dado a você e àqueles que você está comandando todos os recursos para cuidar daquilo que é meu? Acalme o seu coração e continue a fazer aquilo que lhes designei fazer. Levantei da oração curado, sarado. Não reclamei mais. Estou convicto de que Deus está no comando e o mais interessante é que Ele está de fato cumprindo aquilo que Ele prometeu. Tivemos queda, tivemos algum prejuízo,
como todos estão tendo, sim, mas Deus tem nos dado o necessário para cuidar daquilo que é dele. Não é meu, eu sou apenas um mordomo. O que é mordomia, no sentido bíblico? É aquele que cuida da propriedade do seu senhor. Hoje essa palavra mordomia, ela tomou uma conotação errada, mas na linguagem bíblica, mordomia quer dizer aquele que cuida. Lembra do mordomo que cuidava da casa do seu senhor? É este o papel de um pastor, de um sacerdote, de um padre, de uma pessoa que tem a responsabilidade de liderar um povo. Então nós precisamos saber que a oração nos qualifica para falar com Deus. E eu anotei aqui, eu não vou entrar muito em detalhes porque o tempo não permite, mas onde e por que orar? Onde e por que orar? Porque tem gente que acha que você só pode orar de um jeito, e na verdade não é. Se você for ver lá, Paulo diz, orai sem cessar. Se eu for pegar essa palavra no pé da letra, então e tem gente que acha que a oração só é possível de joelho. Então eu teria que ficar 24 horas de joelho. Orar sem cessar. Mas quando a Bíblia está usando essa expressão, ela está mostrando que eu tenho que ter um sentimento voltado para Deus o tempo todo. Aonde quer que eu estiver, eu devo estar falando com Ele. Eu posso conversar com Ele dirigindo um carro. Eu posso conversar com Ele deitado na minha cama. Eu posso conversar com Ele viajando. Eu posso conversar com Ele na beira de um rio. Eu posso conversar com Ele em vários lugares. Eu posso conversar com Ele de joelho. Seja em casa, seja na igreja. Então vamos ver alguns exemplos da Bíblia. Por exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 10, conta a história de Daniel. E Daniel tinha um lugar exclusivo para orar. Sabe onde? O quarto dele. Se você ler, diz que enquanto eu oro, Deus providencia o livramento. As pessoas sabiam que Daniel tinha uma regularidade na vida de oração. Ele tinha por hábito, pelo menos 3 vezes por dia, dobrar seus joelhos, abrir a janela para o lado de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, ele estava fora do seu país, mas ele abria a janela para o lado de Jerusalém e orava ao Senhor. E os seus inimigos, invejosos, que via que Deus era com ele era um estrangeiro que se destacou dentro da Babilônia e se transformou de 120 príncipes, vejam, ele se transformou em um dos 3 principais. E o rei ainda estava pensando em colocar ele sobre todos. E aí eles fizeram lá um complô contra Daniel, dizendo, olha, se nós não pegarmos esse rapaz em alguma coisa, esse estrangeiro vai comandar a gente. E eles criaram uma lei dentro do que, no espaço de 30 dias, quem pedisse ou fizesse qualquer petição, ou que orasse a qualquer divindade que não fosse o rei, ia ser jogado na cova dos leões. O rei, a priori, não percebeu que era uma armadilha. E o que acontece? Ele assinou o edito. E depois que a lei estava assinada, uma lei que não podia retroceder, depois de ser divulgada no Diário Oficial, eles vêm e trazem o problema para o rei e diz, olha, o teu favorito, o Daniel, ele não tem feito caso da sua lei. Ele continua orando. Quando o rei percebeu que aquilo era, na verdade, uma armadilha, tentou, de alguma forma, neutralizar, vetar aquela lei, mas já estava aprovada. Não tinha jeito. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ele era um homem que tinha comunhão com Deus. E é justamente dessa comunhão que eu estou falando. Quando você ora, mesmo em meio às adversidades, porque Daniel poderia ter negado. Se fosse alguns de hoje, tiraria de letra. O que é ficar 30 dias sem orar? Eu fico mais. 30 dias eu tiro de letra. Mamão com açúcar, perdoe-me pela expressão. Mas ele não. Aleluia. Ele não. Há uma mensagem, uma outra mensagem que eu prego, e o tema dela é 30 dias sem Deus não dá. Não dá para viver sem falar com Ele. Aí você diz, mas eu posso falar em espírito. Sim, mas ele também preferiu desafiar o sistema
em nome da sua fé. E a Bíblia diz que ele foi jogado lá na cova dos leões, famintos, mas eles não puderam fazer nada com Daniel. Por quê? Porque Deus entrou com Daniel na cova. E aqui eu quero contextualizar. Quando você é de oração, quando você vive a vida de oração, querido irmão, querida irmã, você pode até ir para a cova, porque tem alguns momentos que Deus não nos livra da cova, mas veja, Deus nos livra na cova. E foi disso que Deus fez com Daniel. Deus esteve lá com ele. No outro dia, quando o rei foi para aquele lugar onde estava Daniel, e ele chegou e gritou: Daniel, será caso que Deus venha ter tido contigo por ser um homem de oração? E ele gritou lá de dentro da cova: vive, ó rei, meu senhor, porque nada me fizeram os leões, porque Deus conheceu a minha inocência. Aleluia! Eu me emociono quando penso nisso. Me emociono. A Bíblia diz que ele foi tirado da cova. E o rei mandou pegar todos aqueles criadores daquela lei e jogassem dentro daquele poço, dentro daquela cova, com as suas famílias, com os seus respectivos familiares. E se você ler capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que eles ainda nem tinham caído embaixo, os leões já os devoraram. Por quê? Porque não tinham intimidade com Deus. Daniel tinha. Então, qual é um local adequado para orar? Dentro do quarto. Daniel fazia isso. Mas no templo. A Bíblia também fala do templo. Orar no templo é estar no lugar onde Deus colocou os olhos, os ouvidos, o coração, e empenhou o seu nome. É bom orar em casa, e você deve ter o seu lugar secreto para falar com o papai. Porém, isso não dispensa a possibilidade de orar na igreja. Hoje, nós estamos encontrando essa dificuldade por causa dessa dificuldade da pandemia. Mas a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, eu até quero ler esse versículo para você, porque eu acho ele estupendo, maravilhoso. Olha o que está escrito aqui em Crônicas, segundo livro das Crônicas, o capítulo 7. Quem está orando aqui é Salomão, não é? E aí veja o que vai acontecer. Versículo de número 7, Deus está aqui respondendo Salomão. Eu disse que a oração não é monólogo, é diálogo. Olha o que primeiro Salomão pede para Deus, para ter sabedoria para entrar, para sair, não é? Aqui o templo está sendo inaugurado e Deus vem falar com ele. Pela segunda vez, que já tinha falado a primeira. E aí o versículo de número 5 diz assim: agora, isso indica tempo. Eu estou falando da inauguração do templo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome, vou repetir, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então veja, por que orar no templo é muito importante? Segundo o texto, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor, olhos e ouvidos do Senhor estarão abertos para as orações que serão feitas no templo. Verso 16, porque agora escolhi e santifiquei essa casa. O templo é um lugar santificado e escolhido por Deus, para que ali esteja a presença do Senhor. E sabe por que as orações são respondidas? Porque aqui diz assim, ó, e nela estarão fixos, repetindo, reiterando, os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus empenhou o nome dele na sua casa. Deus está com os seus olhos abertos, Deus está com os seus ouvidos atentos e o coração empenhado às orações que são feitas no templo. Então eu quero levantar a minha mão
para abençoar a sua vida e pedir a Jesus que desperte você para viver uma vida de oração. Que você seja instrumento de bênção, que você não seja aquele tipo de pessoas que só ora se for obrigado, se for atiçado para orar. Não, você tem que aprender a gostar da oração, você tem que aprender a ver a oração como privilégio e não como sacrifício. Privilégio como, pastor? Porque é a oportunidade que você tem para falar com o papai. Se eu gosto dele, se eu sou íntimo dele, nada melhor do que ficar a sós com ele, falar aquilo que eu sei que ele não vai me denigrir, que ele não vai me prejudicar, que pelo contrário, 3 coisas vão acontecer. Ele vai poder me dizer sim, ele vai poder me dizer não, ou ele vai me dizer espera. Se há um ser que você pode falar tudo mesmo, é Deus. E eu aprendi a não só viver isso, como acreditar na vida de pessoas que oram. Eu vejo muita gente aí que é gente simples, que às vezes não é muito estudada, que não tem muito conhecimento, mas são pessoas íntimas de Deus. São pessoas que quando abrem a boca, estão cheias de Deus. E são muito mais relevantes do que pessoas extremamente instruídas. Por quê? Porque vivem uma vida de oração. Então não tenham dúvidas que o grande desafio desta geração é o caminho da oração. Que Deus possa despertar você, querido irmão, que Deus possa despertar você, querida irmã, para viver uma vida de oração. O Espírito Santo quer que você volte, e se você nunca fez, que você comece a orar. Aleluia! Aleluia! Porque se você fizer isso, a sua vida vai ser diferente. Por que tem pessoas que não conseguem servir a Deus corretamente? Porque não ora, não busca o Senhor. Mas Deus está falando contigo para que você comece a desafiar essa dificuldade. Você pode orar nos montes. Mateus 14, 23, Jesus está orando no monte. Você pode orar no terraço da sua casa. Atos 10, versículo 9 e 20, Pedro está orando no terraço. Eu poderia continuar aqui, ó. Você pode orar até na prisão, mas pastor, o crente fica preso? Fica! Paulo orou na prisão e Deus deu vitória a ele. Na praia. Atos 21, 5, você vai ver Paulo orando juntamente com os presbíteros na praia. Então, não importa o lugar. Quando Deus pretende dar grandes vitórias ao seu povo, a primeira coisa que ele faz é inspirá-los a orar. Vou repetir o pensamento. Quando Deus pretende dar grandes vitórias ao seu povo, a primeira coisa que ele faz é inspirá-los a orar. Que você possa ser despertado, que você possa buscar o Senhor. Como disse o versículo que eu li, de manhã, à tarde, eu me apresentarei ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. O versículo que nós lemos mostra claramente isso, que você pode buscar o Senhor, não é? A oração eficiente é um quarteto, isso, um quarteto. A oração eficiente, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o crente. Compreende? Então eu encerro essa mensagem dizendo que o nosso maior desafio é a oração. Que aprendamos o caminho da oração e que Jesus possa nos ajudar a viver em oração. Vamos orar. Pai querido, como eu acabei de pregar, a oração é um grande instrumento que nós temos para falar com o Senhor. E eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te engrandecer pelo grande privilégio que o Senhor me concede de poder te conhecer, te servir e de poder falar contigo. Eu quero pedir que o Senhor ajude esse irmão e esta irmã que ora comigo neste momento. Que o Teu Espírito Santo visite os Teus filhos agora. E que o Senhor possa despertar dentro de nós uma vontade, um prazer,
uma devoção e uma dedicação pela oração. Desperta-nos, Pai, para que nós tenhamos um bom relacionamento contigo. Oh, meu Pai, desperta a tua igreja para este grande, que eu chamo de o maior desafio da atualidade, que é viver uma vida de oração. Em nome de Jesus, cuida de cada um dos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que você passe a ser um gigante da oração. Que Deus possa despertá-lo para viver uma vida de oração. Eu acredito muito na vida de um homem e de uma mulher que vive em oração. Quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua casa e que o seu lar seja abençoado. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.